Hoje eu vou contar uma das histórias mais misteriosas e mais fascinantes que eu já vi. E o melhor, ela é real. Esse assunto é incrível, empolgo muito. Vou falar sobre a esfera de Buga. Uma esfera metálica, meio prateada, muitas imagens dela flutuando no céu da Colômbia. E eu vou mostrar um trecho de um vídeo que um extraterrestre disse sobre a esfera. Sempre com os pés na terra, mas com o coração lá no céu. Sim, um ET falou sobre a esfera, o que muda completamente a forma como a gente vê e entende o que aconteceu. Porque ele confirma a tecnologia extraterrestre na esfera e eu vou mostrar na íntegra o vídeo dele. Não é só teoria, né? Eu vou mostrar as imagens reais, as imagens que mostram a esfera mudando de densidade. Em alguns momentos, ela se aproxima, como se estivesse assim, observando as pessoas quando ela estava ainda no céu. Então vamos começar do início. Tudo começou na Colômbia, na cidade de Buga, por isso que leva esse nome. É um lugar tranquilo, cercado por natureza. Aí o céu de Buga começou a receber uma visita que ninguém conseguia explicar. Esfera metálica, brilhante, flutuante, de forma quase hipnótica. Às vezes ela parava, às vezes ela se movia lentamente. Aí os primeiros registros vieram dos moradores locais. Gente que saía de casa para ver aquela coisa diferente no céu. Uns filmavam, outros ficavam olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Nossa, se fosse comigo eu ia ficar louco. O curioso é que ela não fazia movimentos bruscos, não piscava, não tinha mudança de cor, o que já descarta, né? Drones, balões e outras coisas parecidas. Mais incrível é que ela mudou de densidade. Sim, ela pesava um certo peso e depois ela mudou, ela ficou mais pesada. Isso fez muita gente acreditar que não se tratava de um objeto físico comum, né? Mas sim de uma tecnologia interdimensional. E eu também acredito nisso. Aí entra um nome muito conhecido na ufologia, que é o Jaime Maussan. Jaime, ele é um dos primeiros a divulgar a esfera de Buga, né? Ele é jornalista, ele é pesquisador e há mais de 30 anos investiga fenômenos ufológicos. E aí, quando ele analisou as imagens, ele percebeu que ali tinha uma forma consciente tecnológica, né? Uma presença inteligente. E ele divulgou isso amplamente nas redes sociais. Y entonces se empezó a conformar una de las historias más extraordinarias que hayan ocurrido en todos los tiempos. Una esfera que se acercaba a los testigos como nunca antes. Recordemos el video que ahora sabemos fue grabado por una joven llamada María. ¿Qué carajos? Como algo extraño. O sea, Un globo no es. Eso es otra cosa. E depois dessas investigações e dessas declarações dele, o fenômeno assim ficou conhecido mundialmente. Depois disso, mais vídeos começaram a surgir mostrando outras esferas iguais, com ângulos diferentes. E o curioso é que quando ela se aproxima, e às vezes parecia que ela estava assim notando o ambiente, né, como se tivesse uma percepção própria. O que muita gente relatou foi sentir uma energia diferente quando vê a esfera, né, uma calma às vezes, uma presença forte. Eu acho que quase que espiritual. E o curioso é que o natural seria as pessoas sentirem medo, né, não o contrário. E isso levou a uma outra hipótese, né, será que a esfera de Buga ela não é só um fenômeno aéreo, mas um tipo de consciência, né, percebendo, medindo a gente? Eu acredito nisso. Eu confesso que quando eu vi essas imagens pela primeira vez, eu senti que essa história ela era verdadeira, né? Porque tinha uma presença, uma inteligência silenciosa ali que observa. Bom, a esfera de Buga ela caiu realmente na cidade de Buga e foi recolhida por moradores e depois o Jaime ele passou a estudar a esfera. Aí os pesquisadores começaram a medir os campos eletromagnéticos e as frequências sonoras. E aí tem um detalhe que chamou muito a atenção. A esfera respondia aos sons emitidos. Y eso mudó todo, fue increíble. Como uno de los más avanzados en el mundo, presentaron los resultados de los análisis realizados a las muestras de resina extraídas de la misteriosa esfera. El estudio determinó sorprendentemente que esta tenía 12.560 años de antigüedad. Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron la técnica de datación por carbono 14. Se ha descubierto ya, se ha confirmado la presencia de fibra óptica. Se ha confirmado la presencia de un dispositivo en la parte interior que no terminamos de entender, la presencia de posibles antenas. Más tarde,
En otro pesaje, la esfera marcó una lectura de aproximadamente 6 kilos. Posteriormente, antes de su salida de Colombia, indicaba claramente un peso de 9 kilos con 900 gramos. ¿Qué estaba sucediendo con la esfera de Buga? ¿Cómo pudo aumentar su peso sin que cambiara su volumen? Eu acho que é muito intencional para a gente começar a perceber que a gente pode ganhar muitas outras tecnologias extraterrestres. Quem estuda física quântica, consciência, e eu adoro, né, sabe que a intenção ela é energia. Então, será que essa esfera está respondendo às vibrações humanas? Sim, para quem nunca ouviu essa história pode achar maluco, louco, mas a história passa a ficar mais interessante. Durante os testes, Jaime e a sua equipe perceberam que a esfera realmente reagia às frequências sonoras com testes, com provações. Ela respondia aos sons musicais e às vozes humanas. Olha que incrível! A frequência dela mudava. Essa reação ela foi registrada nos aparelhos de medição sonora, que mostravam essas variações reais no comportamento da esfera conforme as frequências iam mudando. Se realizó una prueba con la esfera de Buga para exponerla a diferentes frecuencias y sonidos y estudiar si existía algún tipo de reacción. Yada yada hidarmasya glanir bhavati bharata avyuktanam adharmasya aram Está leyendo un mantra, está cantando un mantra, e quando lo está cantando, reacciona. Então, isso fez com que os pesquisadores concluíssem que havia, sim, uma inteligência, uma integração através do som, como se a esfera escutasse as vibrações e respondesse energeticamente. É uma espécie, assim, de diálogo vibracional, né, entre o objeto e o ambiente, entre a esfera e as pessoas, ou os sons. E quando a gente pensa nisso, fica muito incrível, né? É uma tecnologia que não fala, mas se comunica através da frequência sonora. Agora vem a confirmação, né? Na íntegra, o que o Bachar fala sobre a esfera de Buga. Is there any information you can share about the Buga sphere with us? It is an extraterrestrial object given to you to study, again, to prepare you for the understanding of extraterrestrial technology that you will be working with after open contact. So it's a little bit of here's a gift that you can tinker with to start understanding how to relate to the idea of more advanced technology. Olha, eu particularmente acredito que isso seja um presente para a gente se acostumar com as tecnologias que vão vir, né? Porque, segundo o próprio Bachar, o contato em massa será em 2027, o contato com os extraterrestres. Se isso realmente acontecer, a gente vai ter muitas outras tecnologias para aprender. E coisa boa a gente aprende assim, ó, rapidinho. Então, e se ela está aqui justamente para preparar a gente para algo maior, para a gente abrir a nossa consciência de que coisas incríveis estão por vir? Porque, assim, uma consciência que consegue condensar e se tornar visível para os nossos olhos, eu acho que isso tudo é para a gente se preparar, começar a realmente se preparar para receber essas novas tecnologias. E nesse ponto ele fala uma coisa muito importante. A esfera de Buga é uma das primeiras tecnologias conscientes que são enviadas para interagir com o nosso campo vibracional. Ou seja, não é um objeto que a gente controla, né? É uma presença que responde à vibração coletiva, à vibração do som, à vibração da energia. E talvez seja exatamente isso que está sendo testado, né? Quando a gente já consegue vibrar na frequência do contato pacífico, isso pode aumentar muito a nossa frequência para isso acontecer. Ela veio para nos despertar desse contato que está para acontecer, segundo o Bachar, em 2027. E o que você acha sobre isso? Você está preparado se isso realmente acontecer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui no canal tem outros vídeos que eu vou deixar linkado aqui embaixo também para você acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo da ufologia. O universo ele é muito mais vivo e muito mais amplo do que a gente imagina. Eu acredito que isso tudo faça parte de algo maior que está para acontecer. É um ensaio, né? É um treinamento
treinamento vibracional para a humanidade aprender a perceber sem medo e a observar o desconhecido com o coração muito aberto. E também, para quem está acompanhando esses assuntos, né, muitas das mensagens canalizadas, inclusive de fontes seguras ufológicas agora modernas, o contato aberto com a civilização extraterrestre deve acontecer muito em breve. E muitos estão falando realmente de 2027 ser o ponto da virada. E aí eu pergunto, para que tudo isso, essas manifestações, essa esfera, esses sinais, não estão sendo realmente uma forma de preparação para esse momento, para a gente começar a se acostumar realmente com essa ideia? O 3 Atlas vem muito assim, né? E é muito curioso que o 3 Atlas, eu já falei sobre isso no canal, que é o nosso terceiro olho. Por quê? Porque ele abre essa consciência. E o curioso é que em inglês, a letra I tem o mesmo som de olho. Por isso, 3I também tem o som do terceiro olho. Isso é muito curioso de prestar atenção. Então, o 3 Atlas, ele é realmente esse terceiro olho para abrir a nossa consciência de que isso realmente é possível acontecer. Eu vou deixar aqui embaixo outros vídeos sobre o assunto, as análises de quem quiser mergulhar mais sobre esse assunto que é muito misterioso e tá aí batendo na nossa porta, né? Porque é uma coisa certa. Eu acredito, nada disso é por acaso. E se a esfera de Buga apareceu, é porque em algum nível a humanidade já está pronta para olhar para o céu e reconhecer que a gente não está sozinho. E a consciência, ela é o verdadeiro portal. Um beijo.